Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com muito prazer que eu estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo de hoje estaremos trabalhando aí com a lição de número 7 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus, cujo título é Livro dos Salmos, parte 4, Salmo 90 até o Salmo de número 106, ok? E para começar, eu gostaria de estar, a princípio, agradecendo a todos vocês que têm assistido, comentado, compartilhado os nossos vídeos. Saibam que o feedback de vocês tem sido de fundamental importância para que a gente consiga cada dia mais estar aprimorando, melhorando aqui o nosso trabalho e com isso atingindo o nosso alvo, que é glorificar o excelso nome do Deus Todo-Poderoso. Obrigado a todos vocês. Também quero agradecer aí ao pessoal da Escola Bereana, relacionado aí à EBD da Igreja ADVEC. Por quê? Porque nós tivemos, a princípio, no início aqui desse trimestre, um pequeno trabalho para poder estar tendo o acesso à revista, uma dificuldade nós tivemos devido à pandemia, aqui na cidade onde eu resido na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo, e com isso a gente acabou tendo uma certa dificuldade para ter acesso à revista. Eu fui a algumas livrarias aqui próximas a mim e não encontrei a LPD para estar trabalhando o subsídio. Com isso eu achei que não conseguiria, mas glória a Deus, louvo ao Senhor, que eu acabei encontrando aí nas redes sociais o site, advec.org/escola bereana, e através desse site eu tenho tido esse privilégio de poder estar extraindo algo lá para que eu possa inserir aqui nesses slides para estar trabalhando com vocês questões relacionadas aí a essa lição, a esse tema, livros poéticos, ok? Então eu quero agradecer a todos aí da Escola Bereana. O que eu não sei, eu já vou dizer de antemão, tá? Por isso eu decidi estar falando isso aqui no vídeo, é que ou se esse material aí da Escola Bereana é de algo que a gente possa todos estar utilizando, ou se é algo de uso exclusivo da igreja, da ADVEC, dos membros, dos professores, das classes de EBD da ADVEC. Então eu particularmente não sei dizer, tá? De repente você que está assistindo, possa ser que você talvez pertença a essa igreja, sendo membro, um obreiro dessa igreja, ou conheça pessoas que reúnam lá, ou também tenha acesso à equipe aí que está ligada direta ou indiretamente à EBD, e com isso possa trazer luz aqui para mim a esse tema, tá? Então de repente você conhece aí a pessoa que é responsável por toda a EBD da ADVEC, e eu gostaria de saber, claro, com isso, se esse material é de uso exclusivo para a igreja, para a EBD da ADVEC, membros da ADVEC, professores da ADVEC, líderes da ADVEC, ou se esse material é também para ser utilizado por outras pessoas, inclusive outras igrejas. Aí é claro, eu não pertenço, não sou membro, não pertenço a esse ministério tão abençoado que é a ADVEC, e mesmo assim eu tenho sido abençoadíssimo através desse material, Eu estou gostando muito porque através desse auxílio hoje eu consigo dar continuidade a esse trabalho que eu gosto muito, que é comentar a revista da editora Central Gospel. Então com isso eu quero também aproveitar para agradecer mais uma vez o pessoal da Escola Bereana, também louvo a Deus, tá, por toda a equipe aí da EBD, também é claro, não posso deixar de agradecer a todos os membros, obreiros, líderes aí desse ministério ADVEC ou ADVEC, perdoa aí a pronúncia, tá, por não conhecer vocês de maneira clara aí, tá? Então Deus abençoe a todos vocês. Caso seja de maneira, caso esse conteúdo, gente, seja de uso exclusivo, é só entrar em contato comigo, que eu não utilizo mais, eu sou uma pessoa muito tranquila, a gente conversa bem aqui, tá? Mas desde já agradeço vocês, porque até aqui, até a 7ª lição, eu tenho sido tremendamente abençoado por vocês. Acho que dito pois isso, a gente já pode dar início então à nossa lição. Vamos lá. Começando aqui o nosso texto bíblico básico, Salmo 90, versos 1, 2, 4, 9, 10, 12 e 17. Salmo 104, versos 24, 27 e 31. Nosso texto áureo, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versos 1 e 2. Nosso comentário então aí, a palavra introdutória, vamos lá. A 4ª seção do livro dos Salmos, que compreende aí o 90 ao 106, apresenta de forma característica belíssimos textos de louvor que exaltam a grandeza de Deus. Boa parte dessa subdivisão é anônima, à exceção de 3 capítulos, a saber, 90, escrito por Moisés, 101 e 103, escritos por Davi. Então, para começar, tá aí. Estamos estudando hoje aí esta 4ª sessão, 4ª parte, 4º tomo, como você quiser falar. Lembrando que há uma divisão didática, pedagógica. Essa divisão não é bíblica.
É mais uma divisão que nós fazemos a ponto de entender melhor os temas nos quais nos são propostos ou dispostos ali nos livros do Salmo, ok? Então, dentro dessa divisão, caso você não tenha compreensão dela, ou esteja chegando agora, o primeiro vídeo que você assiste no canal, peço que você se dirija aí a uma das nossas playlists. Lá na nossa playlist a gente sempre está disponibilizando aí os conteúdos referentes a todo o trimestre. Então, de repente, desse trimestre, trimestres passados também que eu comentei aí, eu sempre deixo lá, basta você acessar a playlist da editora Central Gospel, você vai ter acesso aí a todo esse material, tá? Vai ser um grande prazer ter você conosco aqui no canal, caso você deseje ficar conosco aqui. Então, continuando, vamos lá. No que tange a tema, a gente vai ver aqui que o tema dessa sessão seria aí exaltar de maneira clara a grandeza, a glória, né, de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Outro ponto também importante aqui, gente, é quanto à questão ligada à autoria. E quando a gente fala desse tomo aí, desse quarto tomo, dessa quarta sessão, a gente percebe que boa parte, ou se não a maior parte desses livros, a gente não consegue descrever, não consegue dizer quem são seus autores. Por isso, a autoria acaba ficando uma questão mais anônima. O que nós temos, de maneira mais clara, mais ampla, é ali, baseado em tradições como a cristã, a tradição judaica, e também baseado aqui na Bíblia, nas traduções bíblicas, a gente acaba percebendo que pelo menos o Salmo 90 e o Salmos 101 e 103 nós teríamos aí sim a atribuição de autoria. E quanto ao Salmo 90, é atribuída a autoria a Moisés, e o Salmo 101 e 103 a autoria está por conta de Davi, e nós veremos isso com mais clareza já daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco sobre isso já. Continuando aqui, vamos então para o nosso primeiro tópico, para entender melhor os temas. O primeiro tópico ele vai trabalhar um tema muito interessante, gente, que é a eternidade de Deus e a finitude do homem. Aqui, professor, você já tem um norte para que você consiga caminhar de maneira plena, clara, aí dentro do primeiro tópico. A ideia é não fugir disso aqui. Um Deus, de um lado, um Deus eterno, do outro, um homem finito. De um lado, um Deus grandioso, dono do tempo, criador de todas as coisas. Do outro lado, um homem finito, fraco, falho, criado e cujo tempo aqui na Terra é um tempo já determinado por esse Deus que tudo criou. E é em cima disso aqui que a gente vai tentar trabalhar um pouco desse tópico. Vamos lá juntos. Então, para começar, por meio desses versos, Moisés faz saber ao povo que Yahvé, e deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Acho que eu vou dar uma paradinha aqui, eu acho que eu julgo pertinente. Aqui nós temos um nome, né, a pronúncia Yahweh ou Yahvé. É claro que o que você precisa entender, professor, é que possa ser que alguém na sua aula, ao ler isso, leve a aula para um outro lado perguntando o nome de Deus, tá? A pronúncia, qual é o nome? Em primeiro lugar, esse não é assunto para essa aula. O primeiro ponto é esse, que a gente, com toda a educação do mundo, é claro, muita gentileza possível, a gente acabe dizendo à pessoa que esse não é o assunto, tá? E que também não é algo para a gente poder estar parando para analisar tanto dentro do EBD. Se a pronúncia do nome de Deus é Yahweh, Yahvé, Javé, Jeová, Yehová, Jeová, Adonai, Elohim, é muita coisa, tá, para falar. Então, a ideia é entender isso aqui. Há quem diga que é impronunciável, então por isso chamam de Hashem. Você deve ter ouvido alguém ligado aí a alguma igreja judaico-messiânica, ou até mesmo algum judeu dizer Hashem, para não pronunciar, né? Ra, o hebraico, o Shem, nome. Então Hashem, o nome. Mas a ideia é entender isso aqui. Então, voltando, né? Só para focar esse ponto. Com base nisso ainda, vamos lá entender. Moisés faz saber ao povo, né, que Yahvé é também Senhor do tempo. Aqui é que é o ponto, professor, aqui que é o foco. Tá? Desculpa o tempo que eu levei para falar um pouco sobre o nome de Deus, mas o foco é isso aqui. Então você não pode se perder, entender a grandeza de Deus, tá? Analisar o Deus eterno, sempre que possível, foque nisso. Crie, que se possível, foi um paralelo, ou crie uma questão contrastando de um lado para o outro. De um lado você põe aí a eternidade de Deus, os atributos de Deus, no que tange a eternidade dele, e do lado o homem, finito, falho, criado, temporal. Então esse é imperfeito, esse é o ponto a se focar, é isso que Moisés está trabalhando. Junto a isso, né, vamos lá, concomitantemente, por meio da oração, ele diz a Deus que, como seres limitados da cronologia, os hebreus não conseguiriam transcender aos limites do tempo. O que Moisés quer dizer com isso aqui? O que a lição quer dizer aqui, professor? É que enquanto Moisés está destacando a eternidade de Deus, a grandeza de Deus, ao mesmo tempo, e aí quer dizer essa palavrinha tão estranha, né? Concomitantemente, o que quer dizer isso aí? Simultaneamente, ou ao mesmo tempo, ou enquanto Moisés faz isso, ele escreve engrandecendo, exaltando a grandeza, a eternidade, ele foca na eternidade de Deus, tá? Um Deus eterno, grandioso, glorioso. Ao mesmo tempo, ele também
Enquanto ele faz isso, ele ora a Deus. Em que sentido? Ele intercede pedindo a Deus, o Deus eterno, que ajude o homem finito. Que homem finito Moisés está citando aí? Os seres humanos, e mais propriamente dito, o povo que estava com ele, porque acredita-se que Moisés tenha escrito esse salmo, e é bom falar isso aqui, lá no período em que ele estava no deserto com o povo. Por que é importante? Porque se Moisés realmente é o autor desse salmo 90, e nós cremos que o é, então este é o mais antigo dos salmos. Cronológica, historicamente, esse é o mais antigo dentre os salmos. Moisés é quem escreveu o primeiro salmo. E é claro que estou citando cronologia e história, tá? É claro que o Salmo primeiro lá tem todo um processo. Aquela divisão que a gente tem no Salmo, ela é a divisão que nos auxilia no estudo e os temas. Mas histórica e cronologicamente, esse seria o primeiro Salmo. E é importante isso aqui é um ponto importante. E aqui, Moisés está rodeado de pessoas. E essas pessoas, dentre eles, murmuradores, pessoas que queriam voltar ao Egito, pessoas que estavam desesperançosos quanto ao amanhã, quanto ao chegar à terra prometida. Então Moisés pede, ele roga, ele busca que o Deus infinito auxilie, ajude, ensine, trabalhe a ponto de ensinar o povo finito a clamar a esse Deus infinito e eterno, melhor dizendo, eterno, que esse Deus ajude esse povo a viver e administrar o tempo. Olha que coisa linda, gente. Ele fala do Deus eterno, dono do tempo, criador de todas as coisas, Moisés, pedindo que esse Deus eterno ensine um homem finito, que tem um tempo pré-estabelecido, nós assim o temos, a viver, a gastar esse tempo. Para nós aqui é importante, professor, você pode trabalhar isso aqui. Como nós temos gastado o nosso tempo? O que nós temos feito? Porque nós já sabemos o que há de acontecer no futuro, ainda que nós não sabemos o dia que iremos morrer. Possa ser, por exemplo, que eu morra enquanto eu gravo essa aula, não sei. Pode ser que eu permaneça vivo e que Jesus venha nos arrebatar, né? Eu posso ser que eu veja o arrebatamento ou não, no sentido de estar vivo, né? Porque ainda assim verei, mesmo que morrer, Cristo vai ressuscitar, mas nos ressuscitar. Mas a ideia, focando aqui, é que nós não somos donos do tempo, nós não administramos, não sabemos lidar com o tempo. E Moisés assim o fala. Então, enquanto ele exalta, foque nisso, professor, enquanto ele exalta, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ele ora pedindo o quê? Mostrando a Deus, rogando a Deus que interceda por essas pessoas finitas, porque essas pessoas jamais conseguirão transcender os limites do tempo. E como é que se trabalha essa ideia de transcender o limite do tempo? O que seria isso? É que Deus tem um tempo determinado para nós aqui na Terra. Deus pré-estabeleceu o tempo para que as coisas ocorram e aconteçam aqui. E claro que nós, dentro desse tempo, ao nascer, viver e também o morrer, ou seja, nós iremos findar aqui, né? O nosso tempo aqui na Terra um dia vai se findar. E como é que estamos vivendo, como estamos administrando esse tempo? Esse é um ponto, professor, esse é um foco para você trabalhar aí nesse primeiro tópico, para entrar a princípio no primeiro subtópico. Vamos ver algo interessante aqui. Deixa eu ver isso aqui de maneira mais clara quando eu leio o que Moisés escreveu. Vamos lá. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmo 94. É isso aí que Moisés escreveu, focando a questão do tempo. Outra coisa importante é você, professor, caso tenha tempo, caso julgue necessário, porque às vezes eu trago aqui para auxiliar professores, mas você, é claro, está livre para usar isso aqui ou não. É só uma dica, é só um conselho. E é você que é o professor, é você que vai estar dizendo como trabalhar e como coordenar a sua aula. Mas outro ponto que eu achei interessante, por isso eu trouxe aqui, é o fato de pegar 2 Pedro 3:8 e ler aqui. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que coisa interessante, gente. Então a gente vê aqui Pedro corroborando com Moisés. Que coisa interessante. Está Pedro falando, citando, corroborando aqui com o seu irmão Moisés, falando a respeito desse assunto interessante. O que eu queria entender com vocês aqui, analisar com vocês, gente, também dentro disso, é o fato de que, quando a gente para falar sobre tempo aqui, o que a gente precisa entender é que nós não podemos bitolar o tempo de Deus. Em que sentido? Porque pode acontecer de alguém estar lendo esse texto aqui, né? Primeiro lá, vai lá, 1000 anos, vamos ver, deixa eu ser breve aqui, prometo. Porque 1000 anos, né, são aos teus olhos como o dia de ontem. Ok, isso é Moisés. Aí Pedro vai dizer que um dia o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o que a gente precisa entender é que isso aqui são números utilizados por esses dois escritores, esses abençoados de Deus, esses homens de Deus, para simplesmente demonstrar uma só coisa: que Deus não está atrelado ao tempo. Deus é um ser atemporal, que Deus não está preso aos limites do tempo. Só isso.
Isso aqui não é uma matemática concreta e exata, então uma lógica que Deus só atua nela. Porque senão você vai ficar pensando o seguinte, possa ser, eu já vi gente dizer assim, né? Um dia aqui é 1000 anos lá. Então um dia para mim aqui é 1000 anos para Deus. Então se é um dia para mim é 1000 anos para Deus, literalmente falando, então Deus realmente criou um mundo em 6.000 dias, ou melhor dizendo, 6.000 anos. Olha que coisa interessante. Muitos vão dizer com base nisso aqui, já que um ano, então, primeiro dia da criação foi 1000 anos, segundo dia da criação foi 1000 anos, terceiro dia 1000 anos, quarto até o sexto, depois do sétimo, mais 1000 anos ele descansou. Fica estranho dizer isso por quê? Vamos lá. Lembrando, gente, peço perdão a vocês que eu estou meio gripado aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. A questão é que, se nós pensarmos assim, se nós pensarmos dessa forma, dessa maneira, nós vamos acabar pensando que Deus realmente criou o mundo em 6.000 anos e que Adão foi criado no sexto dia, então é 1000 anos. Ele viveu 930 anos, então, enquanto ele estava vivendo, Deus criou ele, aí no sétimo, quando virou o sétimo, Deus começou a descansar, então Deus só começou a descansar depois que Adão morreu. Gente, isso aqui dá um nó na mente. Então, onde eu quero chegar com isso? Não precisa você falar isso aqui na sua aula, isso aqui é só para que você assista e entenda onde eu quero chegar. O fato é que a gente precisa entender que isso aqui não é algo para ser levado sempre, uma regra literal. O que quer dizer isso aqui é a mesma coisa, os dois versículos dizem a mesma coisa, que Deus não está preso ao nosso tempo, só isso, que Deus é um ser atemporal. Esta é a mensagem descrita por aí. Eu acho que dito isso, vamos embora, dá para continuar. Então vamos lá. O Deus eterno. O Eterno não declarou que ele existe, mas afirmou que ele é. Está lá no Êxodo 3,14. Cristo, o Verbo encarnado, afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8,58. A eternidade, portanto, é um atributo divino. Isso aqui é importante, gente. O que Moisés está focando? Eternidade. E quem é eterno? Só Deus é eterno. Então a gente precisa parar para entender que quando o assunto é eternidade, não tem outro. Deus, a eternidade é um atributo de Deus? Sim, mas é um atributo incomunicável. O que é isso? Não sei se você, todos que me assistem aí, tiveram acesso a materiais teológicos, mas dentro da teologia a gente faz um estudo chamado atributos de Deus, né? E dentro dos atributos existem duas classes, os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. O que são comunicáveis? É aqueles atributos que Deus comunica, ou partilha, ou ao criar um homem também deu ao homem. Por exemplo, Deus é amor e o homem também ama, né? Então Deus fala, Deus pensa, coisas que o homem faz, tá? Ainda que em grau, é claro, menor, ok? O homem ama, sim, mas o amor do homem devido ao pecado é um amor corrompido, não é aquele amor como deveria ser. Mas é claro que quando tudo isso passar, o amor realmente vai ser o amor genuíno. Mas a ideia é que existem atributos incomunicáveis, coisas que só Deus tem, só Deus o é. Exemplo, eternidade, Deus é eterno, né? Onipotente, Deus tem todo o poder, o homem não. Então, a eternidade é um atributo incomunicável, um atributo que só Deus tem. Então a gente precisa entender o seguinte: o que é o foco aqui, professor, para esse slide? É entender, para esse subtópico, que Deus Pai é eterno, tá, mas também Cristo, o Filho é eterno, é Deus. E que o Espírito Santo também é eterno. E existem duas declarações, duas afirmações que nos mostram, tá, esse ponto dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro é quando Moisés falou com Deus ali, ou melhor dizendo, Deus falou com Moisés na sarça. Aí Deus agora falando com Moisés, ele vai simplesmente falar a respeito de quem ele é. Moisés diz: olha, mas o povo vai perguntar, quem é o Deus que te enviou? Ele vai dizer: diga que eu sou, enviou a voz. Então Deus, dali nós entendemos que Deus está dando a Moisés ali o seu nome, revelando-se a Moisés como eu sou. E o outro texto é Cristo falando lá com uma turba de fariseus, homens que estavam contra ele, lá no Evangelho de João, e ele acaba, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele acaba falando, e a forma como ele cita ali acaba mostrando a divindade dele. Como é que a gente faz isso aí? A melhor maneira de tentar, professor, você que vai estar em sala de aula, em loco aí, explicar isso, às vezes é recorrendo, e volta e meia eu faço isso, quando eu julgo necessário, só quando julgo necessário, aos textos chamados textos originais, como você quiser falar, né? Original hebraico, original grego. A gente usa essa expressão porque é uma expressão muito utilizada, né? Termos originais, apontando pelo fato de que esses textos foram originalmente escritos nesses idiomas. Então, voltando aqui, vamos lá, vamos ver isso aqui de forma mais prática. Vamos ver esse texto para começar. Tá, o primeiro está aí, ó. Êxodo 3,14, parte A. Não vou pegar o verso inteiro, não. Então nós temos aqui, lembrando que o hebraico começa da direita para a esquerda, tá? Então é aqui, ó. Aí está aqui no hebraico, Vaiomer, tá vendo? Vaiomer Elohim El Moshe. Vaiomer Elohim El Moshe. Reye Asher Reye.
Então tá aqui, ó, Reye, Asher Reye, mais uma vez, Vayomer Elohim El Moshe, Reye, Asher Reye. O que está dizendo isso aqui? Primeira parte, vamos lá, português. Então, Vayomer, e disse, no hebraico, Elohim, Deus, El, a Moshe, Moisés, eu sou, ou algumas traduções traz eu serei, tá? Reye, eu sou, ou eu serei. Asher, Asher, Asher quer dizer o que? E Reye, eu sou ou eu serei. Então, só mais uma vez, hebraico e português. Vayomer Elohim El Moshe, Reye, Asher Reye. Então vamos lá, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, ou eu sou quem eu sou, ou eu sou o que sou e serei o que serei. Então com isso a gente entende lá no texto hebraico que Deus está falando para Moisés o seu nome, dando a Moisés, fazendo entender qual era o seu nome, tá, gente? Vamos continuar aqui então, mais uma. Então, o primeiro texto que nós vimos que tem dois textos lá. Êxodo 3:14 e João 8:58. Vamos ver então agora o Novo Testamento, João 8:58. Bíblia grega. Tá, o primeiro ponto a se trabalhar mais uma vez aqui. Primeiro ponto a se trabalhar nós temos aqui então, ó, tá vendo? Lembrando que o grego agora é o contrário, né? O grego se escreve como nós escrevemos aqui, então, e lê também da esquerda para a direita, o hebraico da direita para a esquerda e o grego da esquerda para a direita. Então nós temos aqui, ó, Eipen autois Jesus, Eipen auto Jesus, ame lego rimi, prin Abraham genestai egoimi. Então o que seria isso aqui? Eipen. Ah, vamos lá, vamos devagar que fica mais fácil, né? Não estou chegando direito. Então, Eipen autois Jesus, amen, amen, lego imin, prin Abraham genestai egoimi. O que quer dizer isso? Vamos lá. Eipen disse autois, ou autois, a eles, Jesus, amém, 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 de novo, lego, o que quer dizer aqui? Digo, lego, digo, tá? Imin, a vós, prin, antes, de Abraão, ou Abraão, vir a ser, né? Genestai, a palavra genestai está aqui, vir a ser, ou existir, ego em mim, eu sou. Aqui é o ponto, gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui dentro desses textos? Então, nós entendemos, e aqui, professor, você vai ter mais tempo para você trabalhar isso aqui melhor com os seus alunos, né? Dá uma olhadinha para cá, para a tela aqui, para você entender melhor isso aqui. Então, o que você vai ter aqui? A princípio, você vai ter o Deus revelando o seu nome, né? Asher, tá vendo aqui, ó, Reye, Asher, Reye, eu sou o que sou. Nós entendemos aqui que é o nome de Deus, eu sou, o eu sou. Aqui nós vemos Jesus usando a mesma terminação. Então, porque esse Asher, ou esse Reye, Asher, Reye, quando vai para o grego, nós entendemos que essa expressão aqui, ego em mim, é a mesma coisa de eu sou. E que nesse caso, Jesus estava se utilizando do mesmo eu sou lá que Deus o Pai, ou que ele se utilizando ali, né? Deus se utilizou lá para falar com Moisés na sarça. É a mesma expressão, tá? Reye, eu sou. E de novo aqui, ego em mim, no grego, que é eu sou. Com isso a gente vê um contraste aqui. Por quê? Porque ele falou que Abraão, genestai, a palavra genestai, a mesma expressão para Gênesis, né? Vir a existir, tornar a existir, voltar, ou se olhar dizendo, vir a existir, nascer. É alguém que não é eterno, é alguém que veio a nascer, alguém que um dia nasceu. Então por isso a expressão aqui, ó, vir a existir, tá? O vir a ser, tornar-se. Então Abraão nasceu, veio a existir, veio a ser. Mas ele não. Enquanto Abraão veio a ser, passou a existir, Jesus não. Jesus disse, eu sou. Enquanto Abraão é um ser finito, criado, eu não, eu sou. Então com isso nós entendemos que ego em mim, grava essas expressões, grava aí, professor, caso você, se você ser doutor em professor em hebraico, aqui é só para a minha, caso você, talvez você nem deseje usar isso aqui, fica à vontade, é só para você dizer que lá, gente, no hebraico, na língua hebraica, Êxodo 3:14 e também na língua grega, João 8:58, o mesmo eu sou que Deus usou lá, Jesus usou aqui também no grego eu sou. Isso você pode dizer, você não precisa, caso você não queira
pronunciar Reie, Asher Reie ou Ego Eimi, é só isso aqui, tá? Para te facilitar a vida mais entender que Jesus usou a mesma terminação. É claro que há pessoas que discordam disso, você vai pesquisar, vai ver pessoas que não concordam, que Cristo tenha utilizado, mas ainda assim, boa parte, a maior parte da tradição cristã, nós cristãos entendemos que Cristo, a contrastar, olha o contraste que está aqui, gente. Para Abraão ele usou genestai, vir a ser, tornar-se, existir. Quando Abraão veio existir, antes dele vir existir, antes dele nascer, eu já sou, ó. Esse que é o interessante aqui, tá? Então, mais uma vez, só para fechar, Reie, Asher, Reie, eu sou o que sou, eu serei o que serei. E Ego Eimi, do grego, eu sou. Tá? Então fica à vontade aí. Caso você precise desse slide, queira utilizar isso, acho interessante, tá aí meu contato, é só pedir que eu te envio ainda até domingo no Zap para você utilizar com a sua turma. Vamos continuar aqui, vamos lá. O homem mortal. Neste salmo, 90, o grande líder hebreu, Moisés, revela o caráter transitório do homem. Ele compara a existência humana com a brevidade do sono, com a erva que em um dia brota e no outro morre e seca, e com a fugacidade de um conto. Olha que coisa interessante. Então, mais uma vez, lá a gente vê Moisés engrandecendo a eternidade de Deus, do outro aqui vê Moisés focando também, tá? Ratificando muito nessa questão do como o homem é mortal, como é finito, como o homem é indefeso ante as coisas. Isso que é interessante, tá? Então, como é que ele, qual a comparação aqui? O que ele usa para comparar? Então, ele compara, vamos lá, esse caráter transitório. A primeira coisa que ele usa é a existência humana como a brevidade do sono, né? Como um sono rápido, aquele sono que vem rápido, aquela coisa que do nada foi. Com a erva que um dia brota e no outro dia morre e seca. Então a gente vê uma planta crescendo, fica admirada, acha que aquilo vai durar a vida toda, daqui um pouco aquela mesma planta que cresceu rápido, bonito, estava ali, daqui um pouco você passa lá, está morta. Assim é um homem também, se acha, se enche, se fala que pode, que tem, que faz, um ego de todo tamanho inflado, enche a ser o melhor, quer falar mais alto que todo mundo, quer aparecer, daqui um pouco está doente, está numa cama, está enfermo, enlutado, as pessoas abandonam, fica lá, Deus me livre e guarde, jogado pelos cantos e daqui a pouco nada. Se achou tanta coisa, se diz tanta coisa, se municiou de tanta coisa ao longo da vida, materialmente falando, daqui a pouco é um nada. Outro exemplo também, né, que ele utilizou aí, é como a fugacidade de um conto, né? Aquela coisa que você conta é uma coisa tão rápida, a gente começa a falar algo, pensa em algo, um pensamento vem à mente, é tão rápido, daqui a pouco já passou, está pensando em outra coisa, está falando outra coisa e foi. Então o foco aqui, professor, você já entendeu, muitas vezes é trabalhar aqui sim, 1.2, o quanto o homem é falho, mortal, é transitório, o quanto o nosso tempo aqui é rápido, a gente precisa focar. Esse é o ponto aqui. O porquê pedir sabedoria a Deus? Porque a gente não tem tempo, a gente acha que tem tempo, quando na verdade não tem. A gente tenta viver, levar uma vida intensa, achando que vai viver muito, né? Muitos fazem aquela contagem de que vão viver muitos e muitos anos, quando na verdade a gente não sabe. E esse é o ponto que você deve focar melhor que eu aí, haja visto o fato de você ter mais tempo nessa lição. Vamos lá. 1.3. Esperando o tempo certo do Senhor. A grande questão do Salmo 90 é entender quando, em que momento da história o Senhor eterno intervirá na vida do seu povo, antes que ele desapareça. As angústias do salmista sintetizam as dúvidas e o desespero de Israel. Então esse é o ponto maior. Quando Moisés escreveu ali, enaltecendo, exaltando a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, e mostrando o quanto o homem é temporal, é falho, é finito, o que Moisés queria com isso, é claro, é buscar de Deus um auxílio, a ponto de que Deus intervisse, Deus entrasse, né, na causa, vamos por assim dizer, para batalhar, ajudasse aquele povo, a ponto de que aquele povo aprendesse a não desperdiçar tempo, que aquele povo, Deus intervisse ali, a ponto de que aquele povo não viesse todo a perecer. Esse é o ponto, essa é a ideia. Embora o povo fosse um povo de dura serviço, embora fosse um povo desobediente, rebelde, o que Deus pedia, ou melhor dizendo, perdão, o que Moisés pedia de Deus era uma ação, uma intervenção. Senhor, haja, Senhor, faça, Senhor, muda, nosso Senhor, melhora, Senhor, amplia nossos dias, Senhor, dá-nos uma chance, cada dia mais, Senhor, dá-nos uma chance de te servir, te adorar melhor. Esse é o ponto que a gente deve estar sempre focando, entendendo que o tempo pertence a Deus, tá? Que a gente precisa viver confiando que o tempo é de Deus e que a gente precisa viver o nosso tempo hoje, tá? Clamando e servindo a Deus, a fim de que Deus, que tudo conhece, nos dê ao seu tempo as coisas corretas e certas a se fazer da maneira que Ele quer.
Esse é o ponto a se trabalhar. Vamos lá, segundo tópico aqui. Então, o primeiro tópico passou, sempre que possível, professor, se possível, faça um resumo do que você falou ali no tópico anterior. O primeiro tópico a gente falou sobre Salmo 90, Deus eterno, homem finito, temporal, melhor dizendo. Então, esse é o ponto, esse é o foco aqui, você trabalhar. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a segurança no Deus eterno. Como entender esse processo, então? Já que Deus é eterno, como é que a gente tem nesse Deus eterno a segurança? Já é o Salmo 91. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Neste poema, que carrega consigo um forte tom messiânico, né, nós temos aí o Salmo 91, 15, 16, traz isso no finalzinho do Salmo 91, o salmista revela sua confiança no poder de Deus. Vamos entender isso aqui. Primeiro ponto, que seria o primeiro subtópico desse segundo tópico, ou o esconderijo do Altíssimo. O que seria isso? Olha que termo, olha que expressão interessante. Todo cristão deve cultivar intimidade com Deus. O primeiro passo é isso aqui. Acho que eu já vou ler explicando para ganhar tempo agora, para que a hora está avançada. Então, primeiro ponto é se entender que todo cristão tem que ter intimidade, deve cultivar. O que é cultivar? Cultivar é cada dia mais, fazendo algo, coisas que sempre vão estar ampliando esse grau de intimidade. E como é que é isso? Que se estabelece por meio de uma vida de oração. Então, coisas que o crente precisa ter: uma vida de oração, uma leitura diária da palavra, né? Orar diuturnamente, ler a palavra diuturnamente, me dá sempre adoração e obediência. Então esses são os pontos que, se todo cristão observar, ele consegue sempre cultivar essa intimidade, está sempre ligado e atrelado ali a Deus, a fim de ser conduzido em segurança ao esconderijo do Altíssimo. Então o que precisa entender, tá, é que o Salmo começa de maneira linda, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem não quer habitar no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente, descansar, coisa maravilhosa, no direito do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a fortaleza. Mas a ideia é entender o seguinte, gente, que habitar no esconderijo do Altíssimo é simplesmente viver debaixo e no centro da vontade de Deus. Então, para que a gente esteja, para que a gente habite, para que a gente seja conduzido a esse esconderijo, estar seguro, salvo em Deus, nos é necessário uma vida com Deus, tá? Uma vida de intimidade, uma vida de servidão, uma vida de obediência, um devocional ligado a Deus. Então o primeiro ponto é esse. Não é simplesmente abrir esse salmo e deixar a Bíblia aberta debaixo do travesseiro, ou colocá-la sobre uma mesa, ou pendurar um quadro na parede com o Salmo 91, ou colocar atrás, quem sabe, escrever, botar um adesivo grande no carro. A ideia não é essa. A ideia é que a nossa vida é quem nos diz realmente se estamos no esconderijo, se estamos realmente ali no esconderijo do Altíssimo, ok? Vamos continuar aqui então para entender melhor esse ponto. Vamos lá. Este abrigo protege-nos do dia mau, aquece o nosso coração e faz crescer a nossa fé. Nele, o inimigo não nos pode tocar, pois é o lugar da habitação do Eterno. Então esse abrigo, que seria o esconderijo do Altíssimo, é para nos proteger do dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é aquele dia inesperado, onde o vento estava muitas vezes a nosso favor, vira e passa só para o contrário, onde muitas vezes a gente acaba titubeando na fé, onde muitas vezes a gente perde a força para continuar caminhando. Esse é o famoso dia mau. Não é um dia específico, não. Muitas vezes pode ser até mais de um dia, tá dentro do calendário humano aí. Mas a ideia é entender que aquele momento é que a gente encontra-se numa situação calamitosa, uma situação complicada, uma situação muito adversa. Esse é o dia mau. Mas aquele que está ocultado por Deus, guardado lá no esconderijo do Altíssimo, tal pessoa, glória a Deus, ela tem no Senhor, tá, a certeza de que o inimigo não vai tocar em nós, porque nós estamos presos, guardados, tá, salvaguardados por Deus, escondidos do Altíssimo. Esse é o ponto interessante, esse abrigo. E como está nesse abrigo, gente? Está aqui, a receita está aí. É uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, adoração, obediência. Se nós conseguimos unir tudo isso ao nosso dia a dia, a nossa vida, no nosso íntimo, nosso ser, não só de boca, mas vivendo e tudo isso, nós realmente estaremos lá no esconderijo do Altíssimo, abrigando lá nesse esconderijo. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O livramento em todo o tempo. Toda intervenção divina nesse texto foi descrita em linguagem bélica, com a qual o salmista estava acostumado. Outra coisa que é importante analisar é a forma, né, como o salmista ali no Salmo 91 descreve a ação, a atuação de Deus, as coisas que Deus fará, né, em benefício daquele que teme, que anda com ele e que está ali guardado por ele no esconderijo do Altíssimo. São palavras que muitas vezes nos fazem lembrar a guerra.
Por isso essa expressão, essa linguagem bélica, nos dá a entender que o salmista está descrevendo alguém que está numa ferrenha guerra e que tem em Deus, de Deus, base, força, direção para estar livre, salvo, protegido e também vencer essa terrível guerra. Então é uma linguagem bélica, uma linguagem de alguém que está em guerra. Interessante. Esses versículos podem ser interpretados também, né, como as batalhas travadas pelos cristãos todos os dias no mundo espiritual. Então, além de nós termos o conteúdo do Salmo, escrito para aquele tempo, naquela visão, naquele contexto, também podemos utilizar esse contexto para nossas chamadas guerras espirituais, as guerras que travamos aí. Nós, os cristãos, travamos contra o adversário de nossas almas, a saber, Satanás e seus demônios, seus anjos caídos. Lembrando, é claro, que Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, o nosso foco é entender isso. Então, nós temos, a gente tem, ou melhor dizendo, nós temos, no Salmo 91, esperança, palavras de vitória, palavras de conforto mediante as guerras que travamos. E quando a gente traz isso para o dia a dia, vamos analisar alguns pontos aí desses versículos, né? 2, 4, 5 e 7 para entender melhor. Vamos lá, primeiro ponto aqui, bélico, primeira expressão que pode ser utilizada como bélica aí. Primeiro seria refúgio, né? O Senhor é meu refúgio, uma coisa linda, né? Minha fortaleza, meu refúgio. Refúgio aqui aponta de um lugar onde nós, os cristãos, possamos estar salvos, ocultados, escondidos, guardados, protegidos. A fala da proteção, lugar de proteção, é o refúgio. Verso 2, nós temos em Deus, de Deus, através de Deus, um espaço, um lugar reservado para que a gente esteja ali guardado naquele lugar pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Temos também aqui outro, escudo e broquel, que quase são a mesma coisa, apontando, né, para o escudo, uma arma bélica que é usada na frente e para defesa. Duas coisas interessantes. Se você tivesse uma guerra frente a frente com o inimigo e botasse o escudo nas costas, você seria atingido. O pescoço, né, o rosto, o pescoço, o tórax, né, o abdômen seria atingido. Então se colocava o escudo ali para que através desse escudo a pessoa tivesse a sua frente protegida. Então duas coisas que são interessantes no escudo e Deus como escudo. Primeiro, na frente, apontando para o fato que Deus vai na frente mediante as guerras. Enquanto Deus estiver na nossa frente, enquanto Deus for a nossa orientação vier de Deus, e quando Deus estiver na nossa frente, a gente vence. Esse é o ponto, tá? Deus indo na nossa frente, a gente vence. Então, não ponha Deus atrás na sua vida, irmão. Esteja sempre você atrás de Deus, que Deus sempre vai à nossa frente. E o segundo lugar, além de estar na nossa frente, uma coisa linda, interessante, né, ele protege as partes vitais, o escudo protegia. Você, ó, então, sem o escudo a gente morre, a gente perece, a gente cai, a gente falha, a gente erra, a gente peca, a gente transgride, a gente fica longe, fora da presença de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa também para ser usado aí. Vamos lá. Temos aqui também seta que voa, outra questão bélica. Lembrando que a palavra seta, né, no seu original, ali hebraico, aponta para flecha. É a mesma palavra, quase que, mesma expressão utilizada para flecha. Então, seta que voa ali seria uma flecha lançada por um soldado inimigo, né? E o soldado lança essa flecha contra nós. E isso fala de que isso aponta para algo que, um ataque inesperado, algo que a gente não estava esperando possa vir. Então Deus nos protege contra a seta que voa. Que seta que voa? As coisas e lutas, problemas que nós muitas vezes não esperávamos, coisas que nós não estamos preparados para enfrentar. Então Deus, que é o nosso lugar de refúgio, que é o nosso escudo e broquel, na nossa frente vai, também nos protege das setas. Lembra lá dos dados inflamados do maligno, que coisa tremenda? Então Deus nos protege da seta que voa, palavras lançadas contra nós, coisas adversas. Deus é quem nos dá e quem é a nossa proteção. Temos aqui também outra linguagem utilizada no Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado. Olha a expressão, caiam. A ideia é que quando as pessoas degladiavam na guerra, duas pessoas lutando entre si, a tendência é que quem caísse ali caía ao fio da espada, morreria. Então o vencedor é quem permanecesse de pé. Então olha que coisa interessante aqui também. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Coisa tremenda, gente. Então, quando nós estamos em Deus, com Deus, buscando direção de Deus, tá? Os inimigos caem, são jogados ao chão. Então, 1000 e 10.000 aqui é a mesma linguagem que eu usei lá, inumeráveis, incontáveis. Então, enquanto nós estivermos em Deus, com Deus, vivendo para Deus, por Deus, buscando a presença de Deus, incontáveis inimigos cairão por terra, independente do lado, né? Se é 1000 de um lado, 10.000 do outro. Há quem usa isso aqui literal, mas a ideia é que no final a gente permanece de pé, porque Deus nos sustenta, e os inimigos caem todos, um a um. Esse é o ponto interessante, você pode trabalhar e explorar melhor para a sua aula aí, professor. Vamos lá.
2.3, promessa messiânica. No episódio da tentação de Jesus, Satanás faz referência ao Salmo 91, verso 11 e 12. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler aqui, eu estou com a Bíblia aberta. Fica até mais fácil aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui à luz da Bíblia. Salmo 91, versos de número 11 e 12. Vai dizer aí: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Lembra lá na tentação, né, quando fala ali Mateus 4, Lucas 4 também, a tentação, quando Cristo foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, assim de ser tentado pelo diabo. Uma das estratégias que o diabo tentou usar com Cristo foi essa. Ele se utilizou desse texto aí a fim de distorcer esse texto, mas Cristo naquele momento disse: não tentará o Senhor teu Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Então, uma das citações está aí. Outro exemplo, o texto de Gênesis 3,15 assemelha-se ao Salmo 91, 13. Que coisa tremenda. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Lembra lá de Gênesis 3,15? Poria inimizade lá, Deus entre a semente da mulher e a serpente e a semente da mulher, tu contra ti, tu e a tua semente. Aí há de ser que tu lhe ferirás a cabeça, ele diria ali, melhor dizendo, tu lhe ferirás o calcanhar e ele pisará, esmagará a sua cabeça. Então apontando já para Cristo esmagando a cabeça da serpente. Coisa interessante, vamos lá. Continuando aqui também, nos versículos 14 a 16 do referido Salmo, vemos o amor de Deus para com seu Filho Jesus, o justo sofredor, que não seria abandonado, mas ressurgiria após 3 dias, vencendo todos os inimigos. Vamos ver isso aqui também, que é interessante, tá? Uma referência. Então nós temos aqui no finalzinho uma referência messiânica, Salmo 14, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Uma referência messiânica. Então aqui a gente já passa a ter uma ideia interessante, que além de trabalharmos esse ponto ligado a nós, os cristãos, aos servos do Senhor, ao livramento de Deus para conosco, também temos aí uma demonstração messiânica aí também no Salmo de número 21, a qual você pode estar trabalhando melhor na sua aula. Vamos lá para o terceiro e último tópico: o Deus que reina sobre toda a terra. Vamos entender esse tema. Então, fechando aqui, tá? A gente viu lá, a princípio, o Deus eterno. Segundo tópico, como esse Deus eterno age em favor daqueles que o buscam e o adoram. E agora nós temos o Deus que reina sobre toda a terra, o reino de Deus, a majestade de Deus. O quarto volume do livro dos Salmos destaca-se por uma série de capítulos que falam de Deus como soberano criador, sustentador do universo e mantenedor do planeta em que vivemos. Deus aparece como um condutor de cada fenômeno natural, bem como provedor do fôlego de vida de todos os seres vivos. No Salmo 104, observa-se muito claramente essa questão. Então nós vamos entender o seguinte, gente. Salmo 104, nós vamos trabalhar para fechar. E deixa eu abrir minha Bíblia aqui no Salmo 104, a gente vai poder entender esse ponto aqui. Vamos lá. Primeiro subtópico: Deus, o Criador presente. Apesar do Eterno ser transcendente em sua essência, ele não pode ser dissociado de sua criação. Paulo, ao dirigir-se aos atenienses, sumarizou esse entendimento dizendo que vivemos, movemos-nos e existimos nele. Atos 17, 28. Deste modo, qualquer teoria que pretenda provar o contrário não passa de vã filosofia. Aqui, meu querido professor, você vai trabalhar com doutrinas chamadas aí de transcendência de Deus e imanência de Deus. Transcendência, Deus criador em todas as coisas, mas não se mistura, um Deus que está acima de tudo quanto ele criou. Por isso ele é transcendente. Criou, mas não se mistura com sua criação, ele transcende toda a sua criação, tá? Esse é o ponto. E imanente é que o Deus transcendente, que tudo criou, também participa, tá? Coopera, age mediante, tá? A sua, de maneira ativa, na sua criação. Por isso ele é também nesse ponto imanente. E é a doutrina que a gente vai estar trabalhando aqui, basta você ler isso, e aí é uma referência para você entender isso melhor. Nós temos aqui deísmo versus panteísmo. O deísmo aceita a transcendência, que nós vemos já, transcendência de Deus, mas exclui sua imanência. O panteísmo aceita a imanência de Deus, mas exclui sua transcendência. Em outras palavras, os deístas afirmam que Deus está tão distante de sua criação que não é capaz de comunicar-se com ela. Já os panteístas acreditam que ele está em cada elemento da natureza, sem ela ultrapassar. Então, deísmo, aquela ideia filosófica ali de que
Deus realmente existe, creem na existência de Deus, mas não creem que Deus pode se manifestar ou se manifestou, o que temos de Deus conhecimento está ao longo da história, ou seja, religião, dogma. Então tudo isso é fora, eles tiram fora toda a religião ou dogma, todo conhecimento que se tem humano, histórico de Deus. Eles não creem, não acreditam nisso, tá? Não há atribuição humana nem no que tange aí religião. Então é o deísmo. E nós temos o panteísmo, que o nome já diz, pan, tem tudo no grego, todos, tudo, e teísmo, então tudo seria Deus, né? Deus está em tudo, a divindade, há uma partícula de Deus em todas as coisas. Esse é o ponto do panteísmo. A ideia é que um deles, o deísmo, aceita, até crê na existência da transcendência, mas exclui a imanência, ou seja, eles creem que Deus realmente existe, mas que Deus está tão longe, tão afastado, que Deus não se mistura. Ainda que Deus tenha criado as coisas, mas Deus criou e deixou as coisas dando diretrizes, mas não intervém, tá? Ao longo da história. Deus não intervém na humanidade, Deus não intervém na criação, é o deísmo. Já o panteísmo aceita sim a imanência, né, que haja a presença de Deus está nas coisas criadas, mas que essa imanência deles, ou seja, eles acabam excluindo a transcendência de Deus, e Deus está preso ao que criou, que Deus está em tudo que criou, e não um Deus excelso, que excede toda a criação, um só Deus, criador de todas as coisas. Isso não crê, ele crê que tudo é Deus, tá? Deus está em tudo, porquanto tudo é Deus. Esta é a visão. Então, esse é o ponto a se entender para trabalhar melhor e explicar aqui aos alunos. E só lendo a gente consegue ter essa compreensão. Acho que fechando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a natureza clama. 3.2. Os ventos são feitos seus mensageiros e os clarões seus servos. Vamos lá, coisa interessante. Então, aqui é uma referência clara, né, aí dentro do Salmo 104, ao versículo na qual traz essa linha, né, dos ventos, é o verso 4. Diz aqui, ó, fazes dos teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Eu não sei qual é a tradução que você vai estar usando, e que a tradução aqui é a NVI, que faz assim, os ventos são feitos seus mensageiros, os clarões seus servos. Há quem defenda aqui ventos e mensageiros aqui, são simplesmente a ideia de que ventos mesmo, vento, como nós conhecemos, tá? E clarão aqui, fogo, ou coisa como relâmpago, como servos do Senhor. Tá, mas há quem defenda, com base também no texto hebraico, que a palavra vento aqui, né, a gente vê aqui, ó, seria a palavra ruá. A palavra ruá também aponta para espírito, né? E também a palavra mensageiro seria aí a palavra malar. Malar quer dizer anjos. Então, alguns acabam associando isso aqui, esses ventos, aos espíritos, seres espirituais, e seres espirituais são ou seriam os anjos, devido ao fato de estar lá no hebraico malar. E essas ideias de clarões aqui, fogo, apontando para o agir e o trabalho desses anjos. Independente disso aqui, basta você dar uma lidazinha lá em Hebreus 1:7 para que você faça uma espécie de comparação. Ainda assim, o que você vai chegar, a conclusão que você vai chegar estudando isso, é que assim como os anjos são ministros de Deus, ao serviço dele, trabalham para Deus, cooperam, agem, são ministros de Deus, como diz lá em Hebreus, a serviço dos que irão herdar a salvação, ou seja, eles trabalham para Deus, assim também são os elementos da natureza. Ou assim como os elementos da natureza, como o vento e o fogo, obedecem a Deus, os anjos também fazem a mesma coisa. São seus ministros, tá? Trabalham e cooperam para Deus. Esse é o ponto a se entender. Águas regam a terra e descedentam, desculpa gente, perdão, hein, não estou chegando direito, e descendentam os animais do tempo certo, ou seja, então as águas que regam a terra e dão de beber, alimentam os animais no tempo certo, é Deus agindo aí, tá, na medida como Ele quer para alimentar. Os animais esperam dele o seu sustento, então mais uma vez, Deus alimentando toda a criatura, toda a criação. Os homens são chamados à existência por meio do Espírito do Senhor, lembrando por fim o último aí, verso 30, que todo ser que respira depende do Espírito Santo para se manter respirando, a ação do Espírito Santo, fazendo com que o homem venha respirar. Vamos lá, concluindo aqui, a forma como Deus, que é infinito e eterno, relaciona-se com o tempo, não pode ser comparada a nós. Apenas o Senhor sabe se antes de passarmos pela morte, vê-lo-emos nos ares para buscar a sua igreja. Vivamos, pois, em esperança e fé, certos de que o Altíssimo não desampara o seu povo, pois grandes são as suas obras e profundos são os seus propósitos. Querido, está aí mais uma aula abençoada. Peço perdão a vocês, gente, eu estou muito... Não dá para esconder. Eu acho que até por isso que eu demorei um pouco para gravar a aula, porque eu estou muito gripado e eu não sabia o que fazer para estar gravando e não demonstrando que eu estou gripado. Então peço perdão a vocês de todo o meu coração. Não estou muito bem de saúde. Tá? Tive uma semana meio corrida aí, tá? Mas eu acho que deu para a gente estar trabalhando um pouquinho. Se alguma coisa não ficou legal,
Vou deixar aqui o meu contato para vocês, basta contactar-nos, a gente vai poder explicar, trabalhar melhor. Se alguma coisa eu deixei aí passar, é só nos entrar em contato que a gente vai poder definir aí e trazer para vocês os melhores conteúdos, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Um prazer, gente, uma honra muito grande estar com vocês, sentindo o desejo de contactar-nos para qualquer eventual trabalho que vocês estiverem fazendo aí, ministrações, com pregação, ministração de aula, tá aí o nosso contato. Querendo falar conosco, também tá o nosso contato, tá? Atendemos vocês aí e é um grande prazer, tá? Peço que vocês orem por mim para que minha saúde seja restaurada, para que eu fique bem aí. Qualquer gripe nesse tempo a gente fica meio, né, receoso de qualquer coisa, mas eu creio que Deus está conosco, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, querendo Deus, fique com Deus, em nome de Jesus, amém.